E aí, quando a gente fala de tarô, que também são figuras, que também são registros, ou arquétipos, né? Eu não sei me expressar direito, talvez esteja... O tarô é um alfabeto simbólico. É um alfabeto simbólico. Né? A gente consegue enxergar e visualizar essas 7 leis dentro do tarô? Sim. As cartas não representam as leis, mas a própria leitura das cartas, ela fala muito do princípio da causa e efeito, do princípio da polaridade, da mente, né, do todo que está dentro de você. Então o tarô, ele é uma ferramenta, um oráculo, né? Oráculo é tudo que eu uso aqui no plano físico para entender o que está no plano extrafísico, né? Então, quando eu quero entender uma direção, fazer uma previsão, um processo de autoconhecimento, ele é uma ferramenta que vai traduzir simbolicamente ou simbolicamente nos ajudar a perceber o que está acontecendo. E quando você entende mentalismo, vibração, causa e efeito, você entende por que o tarô funciona. É isso que eu ia falar, porque assim, o mentalismo, na verdade, a gente entende na física quântica que o que dá um ensejo para aquela coisa ser criada é o olho do observador. Exato, isso é muito importante. As pessoas às vezes me procuram para ler o tarô achando que o tarô vai trazer a resposta. E que o tarô é a resposta. O tarô não é a resposta. O tarô é uma forma de você entender o que você está produzindo. Se eu estou produzindo, então é a minha mente, o que minha mente cria, a minha vibração, exatamente. A minha polaridade, né? Ele é um caminho para entender como que essas leis elas podem estar se manifestando. Então, se eu estou passando por um período muito difícil, de onde que isso está vindo? Por que que isso está acontecendo comigo? Quando você entende as leis, você consegue entender melhor até o que uma leitura pode te trazer, né? É o exemplo mais simples possível, assim, né? Você está plantando feijão, você não vai colher morango. Exato. E se a sua vibração está um pouco caótica, você vai emitir uma vibração e uma frequência e uma polaridade através do seu mental, e aí é onde as coisas vão se complicando. E é aquela experiência, né? Quando você... É o observador que dá o resultado final. Isso. O tarô tem muito de hermetismo, né? Não só nessa coisa das leis que eu estou falando, mas a representação que a gente tem nas cartas, né? A representação arquetípica que a gente tem nas cartas é um conhecimento oculto. Porque quando você olha para aquilo e você não é iniciado, você não consegue entender o que aquela carta está falando. Há alguns baralhos que tem uma figura de imagem mais simples, eles conseguem falar com todo mundo. Mesmo que você nunca tenha visto uma carta, se eu te mostrar a carta do Sol, você sabe que ele tem ela fala com você de alguma forma, ela tem uma vibração, né? Ele ajuda a gente a entender estes princípios que eu estou vivenciando. A gente vive esses 7 princípios o tempo todo. O dia a dia. Então, e o importante de trazer cada um desses princípios, por exemplo, o princípio do gênero, né? Masculino ou feminino, que é o gênero que você recebe, o receptivo e o ativo. Receptivo e ativo. Então, como que essa força ativa e passiva trabalha dentro de mim? Como que eu concilio ela de forma a ser criativa? Porque se eu for muito ativo, eu posso estar incomodando os outros, eu estou emitindo uma frequência invasiva. Aonde está o momento em que eu tenho que ser passivo? O passivo é o momento da criação, é o momento de transformar o que veio no mental primeiro em atitude, em criação, né? É muito complexo, mas eu acho que a gente conseguiu de alguma forma traduzir em algumas linhas esses axiomas que são essas 7 eu achei fantástico, assim, acho que a gente são lições para a vida, né? Olha lá o tarô, olha lá o Sol. O Sol, ele tem essa figura, só que cada detalhezinho da carta ali, aí uma hora eu venho aqui falar sobre o tarô, e não vai ter que vir mesmo, viu, João? Então, por exemplo, você vê ali a carta da morte, que é uma carta que as pessoas têm muito medo, né? Quando você olha para aquela carta, você sabe que tem uma tensão, né? E as pessoas que não são iniciados, que não conhecem a linguagem simbólica, olham ali e pensam na morte física. Não, ela está falando de um processo de transformação. De mudança, De mudança. Né? Essa mudança vem de onde? A partir do meu mental, a partir do meu vibracional, a partir das minhas polaridades, né? Não adianta eu te aconselhar a fazer uma mudança se você não tem consciência, nesse momento que você está, de como você está lidando com essas leis, né? Que é o princípio da vibração, o que está voltando para você, o que você está emitindo, né? Verdade.